público aqui presente, principalmente o pessoal da prefeitura, pessoal sofrido, né, da prefeitura e resistente, que mais uma vez prestigia a sessão desta manhã, além do pessoal que faz a cobertura na manhã de hoje. Senhor presidente, eu na sessão passada esqueci de agradecer aos amigos, os pares, nobres vereadores, porque no dia 1º de novembro nós completamos 70 anos de idade. E a maioria dos vereadores, ou quase todos, nos mandaram felicitações, não somente a mim, como também a Vera, que também completa ano. O dela não vou dizer a idade, porque mulher não gosta de dizer a idade. Mas a minha são 70 anos, porque a gente acha que depois de 50 anos de vida pública, a gente não precisa esconder mais a idade. Porque só atinge 70 anos quem vive fazendo bem, e a gente acha que até hoje conseguimos viver, criando os filhos, netos, procurando fazer o bem. Então a gente aí agradece aos pares que nos deram os parabéns por essa data, e como eu esqueci a semana passada, estou fazendo hoje. E eu me lembro, senhor presidente, que há umas 3 semanas atrás, ou 2 semanas atrás, a vereadora Olga trouxe a esta casa um documento que tratava de uma cidade que era campeã na corrupção. E logo em seguida, no outro dia, por coincidência, apareceu no Jornal do Comércio, que eu tenho cuidado de ler sempre, na penúltima página sempre tem uma matéria de um escritor famoso. E apareceu, contrapondo aquilo que a vereadora Olga disse, e eu peço permissão para fazer isso, aonde o título da nota era Honradez e Patriotismo. De Maria Lúcia de Pontes Galvão, tá certo? Membro da Academia de Letras, Arte, Letras e Ciências de Olinda. Ou seja, contrapondo por quê? Porque na hora que fala de honradez e patriotismo, vai mostrar que nem todo mundo campeia na trilha da corrupção. Aí diz o seguinte: hoje, mais do que nunca, exemplos como o de Mário Sarmento Pereira de Lira, é a pessoa que é honrada e patriota, devem ser lembrados. Deputado estadual por 2 vezes, como suplente pela União Democrática Nacional, UDN, distinguia-se pelo amor às causas justas e democráticas, sendo criticado por seus correligionários quando se colocava a favor de projetos da oposição, sempre que esses se direcionassem ao bem-estar do povo ou ao desenvolvimento de Pernambuco. Ou seja, era um combativo, mas quando o projeto era em favor do povo, este sempre estava ao lado do povo. Em 1930, foi nomeado interventor na Prefeitura de Garanhuns, pelo governador Carlos de Lima Cavalcante, após haver se destacado na Revolução como um comandante de uma coluna em incursões pelo interior e até em outros estados nordestinos, conquistando pela sua bravura a admiração do povo garanhuense. Como interventor, fez-se ainda mais estimado pelo respeito que mantinha com seus adversários, coisa que a gente não vê em Goiânia, e pelo tratamento dado aos municípios, sempre com urbanidade e calor humano. Ao término de sua gestão, recebeu elogio do governador, que, discursando ao povo de Garanhuns, ressaltou suas realizações à frente do município, voltadas para a saúde, educação, estradas e bem-estar social, evidenciando ainda que jamais lhe pleiteara emprego para amigos ou parentes. Este zelo pela causa pública, sua capacidade e honradez seriam indicativos para que, em 1955, fosse escolhido pelo prefeito Pelópio da Silveira, que sequer o conhecia pessoalmente, para ocupar o cargo de diretor de departamento de finanças da Prefeitura de Recife. Por ocasião da sua nomeação, alguns artigos foram publicados elogiando a escolha para a difícil tarefa de equilibrar as finanças da edilidade, que carecia naquela ocasião de medidas efetivas e urgentes, coisa que acontece em Goiânia hoje. Pessoas que conduzem o município com mão de ferro, tratando o dinheiro público como se fosse um dinheiro que é do povo para o povo. Dentre esses artigos, vale citar o de Samuel Soares,
publicado no Diário de Pernambuco em 21 de dezembro de 55, intitulado O Acerto de uma Designação. Acertadamente também fora a escolha feita por Dr. João Cleófas de Oliveira, quando ministro da Agricultura, convidando-o para exercer o cargo de diretor da Comissão do Vale de São Francisco, para o qual foi nomeado pelo presidente Getúlio Vargas. Por ocasião da compra de tratores, escavadeiras, britadeiras e outros equipamentos para a região de São Francisco, e aqui a gente compra tudo isso, máquina, aluga carro, o que não precisa, né? Onde seria implantada uma colônia agrícola, Mário Lira foi procurado por empresário do setor que lhe ofereceu o valor de 10% sobre o total das vendas das numerosas máquinas. Estava presente no seu gabinete, muito jovem ainda, o futuro deputado federal daquela época, Thales Ramalho. Então, seu secretário, que, conhecendo bem a retidão do seu superior, estranhou não ouvir dele uma recusa imediata, mas apenas a marcação para dentro de um mês do retorno do empresário no seu gabinete. Soube em seguida que o seu chefe passaria o assunto da compra para a equipe encarregada das licitações para os estudos necessários e medidas cabíveis. Concluídos os trabalhos, a comissão constatou que a empresa possuía os equipamentos adequados e seus preços se coadunavam com os demais preços do mercado, ou seja, eram preços justos. O diretor marcou então uma reunião com os demais dirigentes para análise e decisão, sendo aprovado o relatório da equipe sem objeções. Antes que fosse concluída a reunião, foi convidado a comparecer à sala o empresário que se encontrava no gabinete do diretor. Surpreso, julgando que teria uma conversa em particular apenas com o diretor, sentiu-se embaraçado e, ao ser indagado, se mantinha sua proposta. Fez a confirmação. Ainda mais surpreso ficaram os participantes da reunião quando ouviram de Mário Lira que os 10% oferecidos deviam ser descontados na nota fiscal, favorecendo desse modo a nação, coisa que hoje não acontece. 10% sempre é para o dono do negócio e os seus associados. Era assim, meu tio Mário, que relutando para não se aviltar pela corrupção que o transformaria em um homem rico, preferiu continuar de cabeça erguida, sem máculas ao seu caráter. Abrindo mão dessa fortuna, permaneceria apenas com o patrimônio que possuía uma casa na Rua das Moças, financiada pela Caixa Econômica Federal, que seria a herança para seus filhos. Herança e um legado, né? Entretanto, a herança de valor incalculável era o legado que daria aos seus herdeiros, seu raro exemplo de honradez e patriotismo. Então, o Mário era tio da Maria Lúcia de Pontes Galvão. Então, a gente insiste de que faz parte hoje da política, acreditando que o jogo ainda pode ser revertido. Porque eu tenho certeza que o bem haverá de vencer o mal. Porque esta casa, a gente sabe que 90% ou 100% são pessoas religiosas, quer evangélicos, quer católicos, e que vão ajudar a Goiânia a permear nos caminhos da retidão. Muito obrigado, senhor presidente. Pode falar, dá tempo aí. Antes de Vossa Excelência, né, concluir o pronunciamento da manhã de hoje, eu quero parabenizá-lo e dizer que Vossa Excelência sabe que eu também sou assinante do Jornal do Comércio e li sobre essa matéria, né? Essa questão dos 10%, né, da figura de Mário Lira, que provou com gesto e não apenas com palavra que a importância se dá na construção da história de um homem é quando ele pratica gestos. 10%, que saudade de 10% da época dos 10%, né? Da taxa de garçom. Hoje nem garçom quer mais 10%. A verdade é que hoje, entendeu, se superfatura em cima de 100%, 150%, como é o governo de Fred. Como eu disse segunda-feira, né, mostrando toda a documentação na entrevista que concedi à Rádio 106.3 e à TV Guaiamum. Então, Arnaldo, é bom que a gente coloque, né, para esse plenário aqui, né, para esse legislativo, que para algumas pessoas sirva de exemplo, né, que precisa mudar a política desse país, porque não pode continuar acontecendo o que esse Brasil está vivenciando, e aí, em especial, a nossa cidade, porque a pior das tiranias do homem público é exatamente gerir o erário como se dele fosse o dinheiro. E a gente vê o que a gente está assistindo aí, né? O desgoverno
né, o assalto permanente ao dinheiro público. Muito obrigado pela prática. Eu que agradeço e incorporo o vosso discurso, lembrando que essa semana, não estou lembrado se foi no Fantástico, onde apareceram nos desvios que mostram que era 30% a cota de participação no lucro do serviço público, né? Que isso é uma vergonha. Como também de você observar que no jornal de ontem, né, mostrou que mais uma vez Pernambuco foi motivo de galhofa, porque prenderam inclusive um vereador ali naquela área de Caruaru, envolvido em propinas, né, em safadezas, aonde estão cobrando 10, 20 mil reais para fazerem processos escusos. Então essa é a verdade da política de hoje, aonde as pessoas que querem sobreviver dizem que tem que ter uma política nova. No entanto, a política velha era uma política com honradez, como a gente viu aqui, com patriotismo, mas a nova hoje visa unicamente o lucro, que é o retorno pessoal de cada pessoa, que infelizmente esquece que o povo, como disse a vereadora Olga ontem, em Goiânia, 48% das pessoas já estão votando com voto de opinião. Isso é muito importante, minha gente, porque a gente, por mais que a gente aceite fazer assistencialismo, clientelismo, não podemos deixar essas pessoas responder por a gente. A gente tem condição de salvar essa população sem deixar que eles recebam o Bolsa Família, todos os bens que forem dados a eles, porque eles merecem. Mas eles não têm condições de representar uma nação. E cabe a gente que tem voto de opinião de fazer mudar essa situação. Presidente, vereador, ainda aproveitar o gancho, Vossa Excelência ainda está dentro do seu tempo, vereador. Aí eu vou aproveitar. Vossa Excelência colocou dado importantíssimo. Essa história aí do médico de Caruaru. Sabe que em Goiânia está se repetindo um fato como este? A denúncia do vereador Bruno Salsa, a respeito de um médico aqui em Goiânia que se assemelha a essa história de Caruaru, né, que prendeu, né, alguns médicos e prendeu um vereador, ou prendeu ou deteve. Então, é outra vergonha que a gente está assistindo.